Que sessão de qualificação para o Grande Prêmio de Singapura. Uma última volta, bem no final do Q3, apenas 4 minutos, tempo para fazer uma volta. Todos fora, os 10 primeiros, com um novo conjunto de pneus macios. Oscar Piastri foi o mais rápido, mas algo poderia acontecer. Ele foi o único piloto que registrou algum tempo antes de Carlos Sainz perder o controle. Eu estava com pneus frios ao entrar naquela última curva. Eu mencionei aquela última curva quão difícil e desafiadora ela é em Singapura. Nesta ocasião, Carlos Sainz entrou de marcha ré e então agravou a situação. Ao cruzar a pista antes de ser avisado, parecia que a bandeira vermelha estava fora. Parecia que a pista estava livre, mas ainda havia carros na pista, e ele também recebeu uma multa por isso. Isso não foi uma boa coisa. Obviamente, do ponto de vista da Ferrari, Carlos tinha se mostrado bastante bom na maior parte do fim de semana e estava ganhando velocidade à medida que a qualificação avançava. Isso deixou a pressão em cima, Charles Leclerc, e o que aconteceu com a Ferrari, mas o que aconteceu naquele intervalo de 4 minutos, porque Oscar Piastri foi o primeiro a sair dos boxes. Ele fez disso um hábito, qualificações em Singapura. Impressionante ver isso. Primeiro a sair, sem risco de entrar no tráfego. Ambos os pilotos da McLaren fizeram isso na Q1 e se saíram muito bem. Para Max Verstappen, houve drama ao cruzar a linha antes das bandeiras vermelhas acionadas pelo acidente de Carlos Sainz, mas ele passou por bandeiras amarelas. Portanto, o tempo de volta que ele havia registrado no Q3 também foi anulado. Assim, ele voltou à estaca, 0. Falando sobre a Red Bull, uma recuperação muito boa durante a noite. Uma configuração muito melhor no carro. Dentro de 5 minutos dirigindo esta tarde à luz do dia, Max disse que o carro se sentia muito melhor e ele estava muito rápido com pneus médios. Não foi rápido. Colocaram pneus macios FP3. Não consegui completar volta. Saí para nova tentativa, pneus macios usados. Também não foi muito bem nessa. A dúvida permanecia como você realmente iria. Na qualificação, ele foi muito bom no Q1, então isso foi o principal. No Q2, ele foi ainda melhor, com uma volta muito boa. E no Q3, você pensou, uau, ele pode até ter uma chance pela pole. Então, tudo estava em jogo. E aconteceu o acidente de Carlos Sainz. E depois, foi esse momento de 4 minutos com todos, tendo que fazer apenas uma volta em um conjunto de pneus macios novos. Lando Norris foi absolutamente superbe ao fazer uma volta para a pole. Não foi perfeita em todos os setores, porque você tinha que deixar uma margem nesse ponto. Ele deixou margem no setor 1, mas compensou isso nos setores 2 e foi realmente bom no setor 3. Mas o que realmente fez essa volta para mim, a volta da pole para Lando, foi o quão bem ele foi na curva 19. Essa é a curva onde Carlos se acidentou, a última curva antes da reta dos boxes. E ele estava tão bom ali, Lando, enquanto começava a sua volta com os pneus. Sim, eu imagino que já estavam na temperatura ideal no caso dele. Mas fazer isso, novamente, quando ele entrou mais rápido e simplesmente tirou o pé do acelerador, ele fez isso. No início da volta, entrando na curva 19, a volta antes da linha de chegada, não fez isso na volta mais rápida. Talvez tenha sentido, já tenho a volta, vou ser absolutamente... O rigor faço com o acelerador e a direção. Lindo toque de improvisação que pensei no início daquela volta. Foi simplesmente soberbo por parte de Lando Norris. Max Verstappen fez um trabalho realmente bom. Dado tudo isso, e ele também teve um problema com os limites de pista na Q2. Max teve uma volta para acertar e Max fez isso muito bem. Ele estava apenas um pouco fora e eu acho que ele fez isso. A olho nu, parece. Precisamos confirmar com algumas outras telemetrias, mas me parece que naquela volta, Max se tornou uma espécie de piloto de corrida regular. Nós conversamos sobre Lewis Hamilton, quando teve tantos problemas com a Mercedes em 2022, como ele começou a entrar com trajetórias mais largas para garantir que conseguisse se posicionar corretamente na lateral do pneu e soubesse o que estava fazendo. E parecia para mim que Max estava fazendo isso mais, na última volta do que em qualquer outro momento do fim de semana. Apenas pequenas diferenças, mas freando um pouco mais em linha reta, tornando as curvas um pouco mais longas. Não queria correr nenhum risco, com a frente talvez não estando na temperatura ideal. E ele simplesmente fez linhas de corrida bastante convencionais para Max Verstappen, mas as fez absolutamente perfeitas.
suficiente para garantir a primeira fila do grid ao lado de Lando Norris. E se os melhores tempos de setor de Max tivessem sido combinados, ele teria se qualificado a menos de 1/10 de Lando. Foi tão próximo, mas Lando fez o trabalho, Max fez o trabalho. E indo para aquele último impulso, um impulso de 4 minutos, foi realmente difícil saber o espaço deixar o carro à frente na entrada dos boxes. E algumas pessoas saíram muito devagar, como Yuki Tsunoda. Outros saíram muito rápido, como Oscar Piastri. E se você ficou preso atrás, como Charles ficou, ele saiu bem devagar da entrada dos boxes. Ele ficou lá sentado por bastante tempo. Ele perdeu temperatura nos pneus e, como a Ferrari, assim como a Mercedes em certa medida em Baku, é muito sensível às temperaturas. Ele perdeu temperatura e não é surpresa, né, de certa forma, que esse seja o drama que está acontecendo com o tráfego. Agora, não é surpresa que ele tenha saído da pista porque os pneus não estavam na temperatura ideal, isso explica o ocorrido. Mas, você sabe, eles não foram a única equipe com problemas de temperatura dos pneus. E não consigo imaginar que eles foram brilhantes na Red Bull também. Na verdade, não foram. Como Sérgio Pérez mostrou, foi muito difícil acertar as temperaturas dos pneus. Na Red Bull também. Sim, não foi um grande dia para a Ferrari, classificando-se em 9º e 10º, em comparação com, por exemplo, a Mercedes, que garantiu a segunda fila com uma volta realmente boa, sob pressão, neste tempo cego de 4 minutos de Lewis Hamilton, que foi apenas um pouco mais rápido do que George Russell. Fez um trabalho realmente muito bom. Lewis, para mim, parecia que ele estava entrando nas curvas um pouco mais cedo e simplesmente superbe, especialmente no setor 2, muito bom. George também foi muito bom no setor 3 e a Mercedes estava muito rápida em linha reta, como em Baku, então eles estão em uma boa forma para a corrida de amanhã, né? É melhor se você tiver uma vantagem em linha reta para liderar a corrida, porque se você estiver em um trem de DRS, isso anula sua vantagem de velocidade máxima. Ainda assim, para a Mercedes estar na segunda fila, em comparação com onde estavam ontem, foi necessário um bom trabalho à noite na configuração do carro. Assim como aconteceu na Red Bull, Oscar Piastri também foi muito rápido. E se ele não tivesse exagerado na chicane, com o sobreesterço tirando velocidade, ele estaria com Lando. Ele vai se arrepender. E isso contrasta com as coisas boas que Oscar Piastri faz no carro atualmente. Ele faz um ótimo trabalho em estender as retas, e isso afeta Lando. Ele teria sido rápido hoje, mas através dessa chicane lenta de direita a esquerda, Oscar deixou a traseira do carro escapar, né? Um controle de carro muito bom, mas foi o suficiente para custar muito tempo a ele. Ele vai ficar se lamentando por isso, e isso não é característico dele hoje. Era um lugar onde a traseira poderia escapar. Vimos alguns deslizamentos bonitos lá, mas deslizamentos que desperdiçavam tempo. Então, Oscar ficará irritado com isso. E eu suspeito que ele estará muito bem na corrida de amanhã, em ótima forma, mas ele tem bastante tráfego à sua frente agora. Ele tem 2 Mercedes e, claro, o Max também. Então, nesse aspecto, é claro que este é um resultado realmente bom para Lando Norris. Não apenas para reafirmar sua posição na McLaren, mas para mostrar raiva, para mostrar, sim, esta é minha equipe. Eu sei como pilotar em Singapura. Vou obter o resultado aqui. E foi isso que vimos com Lando hoje. Uma performance realmente boa em todos os aspectos. Muito calmo, belo uso do carro. E você pode ver a suavidade do Lando mesmo em comparação com o Oscar neste estágio. E essa é uma das grandes qualidades do Lando. Sim, curvas um pouco mais longas, mas com o carro que ele teve hoje em Singapura. Funcionou perfeitamente, especialmente bem, sob pressão, então realmente um ótimo trabalho. Mais uma vez eu tenho que dizer isso. Excelentes performances também de Nico Hülkenberg. Eu pensei no Haas Ferrari, uau, que piloto. É o Nico, e é uma pena quando você olha para sua carreira que ele não recebeu carros melhores em várias etapas e tudo deu errado quando ele conseguiu a pole no Brasil daquela vez pela Williams, e a Williams o demitiu imediatamente depois. Simplesmente inacreditável. E ele compensou tudo isso. E que diferença faz ter um pouco de confiança? Ele tem a Audi e diz: sim, nós queremos você na equipe, Nico. Estamos ansiosos para correr com você. A Sauber terá um ano muito difícil para ele no próximo ano. Mas para Nico estar com a Audi é algo grande para um piloto alemão. E veja o que isso fez pela confiança e sua capacidade de dirigir aquele carro lindamente sob pressão. E para superar Kevin Magnussen, quero dizer, as margens eram bem pequenas, mas quero dizer, para vencer o Kevin aqui,
aqui, ele voltando após toda a situação com Ollie Bearman, obviamente com um ponto a provar novamente e sendo superado por Nico Hülkenberg, é realmente bom de ver. E Fernando Alonso fez um bom trabalho, também na Aston Martin, em um carro no qual Lance Stroll parecia bastante patético, para ser honesto. Yuki Tsunoda também fez um ótimo trabalho. Pela Weser, Daniel Ricciardo não conseguiu passar do Q1, mas lá está Yuki no Q3, à frente de nomes como Charles Leclerc, então foi uma performance realmente boa da parte dele. Também muito bom. Depois de algumas sessões de qualificação difíceis, Yuki Tsunoda novamente parece ser esse incrível pontuador que ele é. Será interessante ver amanhã se ele conseguirá continuar com esse tipo de consistência nos pontos, e eu acho que é um indicativo de quão boa a Williams-Mercedes se tornou recentemente, que podemos dizer que é decepcionante que nenhum dos dois pilotos tenha conseguido passar para o Q3. Mas ambos foram muito bons e ficaram fora da linha de corte do Q3. Tanto Alex Albon quanto Franco Colapinto, que nunca tinham estado em Singapura antes, estavam bem próximos de Alex Albon. Então aqui estamos, enquanto a noite de Singapura continua a pulsar. Agora são 15 para 1 da manhã e o lugar está lotado. O show de rock acabou, o que é uma coisa boa, mas todos os restaurantes, todos os restaurantes 24 horas estão fazendo muito negócio. A coisa estranha sobre Singapura é que eles têm essa corrida à noite, e ainda assim a cidade, em termos dos shoppings e dos restaurantes e de todas as coisas que você imaginaria que ficariam abertas para toda a multidão que ainda está circulando e caminhando pela pista e tudo mais, fecha tudo no horário normal. A cidade nunca mudou o seu fuso horário, em conjunto com a programação do Grande Prêmio. É uma coisa estranha. Essa é a realidade lá. Anda pelo saguão, mas ao sair para a pista, há muita coisa acontecendo, é muito estranho. Considere isso com seu relógio biológico. Essa foi a qualificação. Agradecimento a Jetcraft, a OEM Exclusive e a Track Ninja pelo apoio a este canal. Agradecimento a você, espectador, por assistir. Estaremos de volta amanhã com a história da corrida. Vamos ver como vai. Até lá!